Olá, pessoal! E nós aqui, continuando o nosso desafio da leitura do livro de Provérbios, hoje, dia 21, capítulo 21. Eu vou deixar pincelado de novo alguns versículos com vocês, tá certo? Então, quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. Então, aqui são três situações que nós devemos observar, mas eu vou deixar para que vocês, na hora da meditação, vocês percebam. São três situações, não são duas, não, são três situações, tá? Eu já comentei com vocês em capítulos anteriores que melhor é a gente aprender com o erro dos outros, né? Que isso acaba nos mostrando, nos tornando sábios para aprender com o erro dos outros. E que o inteligente aprende com seus próprios erros. Então, verdadeiramente, nós podemos e devemos aprender com exemplos que vemos na Bíblia. Nós temos tantas histórias de pessoas que vocês podem perceber. Às vezes a gente lê e você fala assim, nossa, mas essa pessoa fez isso, e tá aqui, né? Então você vê, o Espírito Santo usando a vida dessas pessoas, ele não mentiu nada. Então, com certeza, elas foram escritas para que nós conhecêssemos, além da história, que nós pudéssemos aprender, vendo o que eles fizeram de errado e quais foram as suas consequências. Então, com isso, nós podemos tirar duas perguntas ao lermos essas histórias da Bíblia. Em quais momentos eu não tenho sido obediente? E a segunda, o que eu preciso para mudar isto em minha vida? Outro versículo, o versículo 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Olha que interessante, aqui diz que se nós não ajudarmos, se nós não ouvirmos e atendermos o clamor do pobre, nós, quando precisarmos, nós clamaremos e não seremos ouvidos. Aqui é uma retenção de bênção por falta de obediência a um mandamento, tá ok? Então, esse versículo que eu li é o que nós não podemos fazer sob o risco de termos os nossos clamores não ouvidos é deixar de olhar para essas pessoas, ignorar que elas existem ou que têm necessidades. No geral, nós somos muito rápidos em julgar as pessoas e muito tardios em estender a mão para ajudar. Sabe, alguns meses atrás, eu senti uma vontade muito grande de dar um livro para uma pessoa assim, bem próxima nossa, né? E um dia, conversando com essa pessoa, ela me pediu esse livro emprestado, que ela sabia que eu tinha. Aí eu acabei comprando esse livro e presenteando ela. E olha só o que aconteceu. Apareceu um dinheiro para mim receber, poucos dias depois daquilo, né, que eu dei o livro para ela. E esse dinheiro já estava disponível antes desse acontecido, só que eu tive conhecimento do valor só depois. E quando eu fui pensar nesse valor que eu recebi, era o valor do livro e mais 10 vezes o valor dele. Dá pra gente pensar, né, que Jesus estava ali. Ele diz que tudo que nós fizermos para ele, nós seremos recompensados. Temos também um capítulo, né? Tem vários neste capítulo, vários versículos que falam do tipo da mulher que nós não devemos ser. E eu nem vou comentar sobre isso. Pare você, medite e ore, porque está muito claro que nós não devemos ser assim, mas muitas vezes nós somos. Que o Senhor derrame da sua graça, bondade e sabedoria sobre nós, para que possamos ser sábias em tudo. E eu vou terminar com o versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Aqui nós vemos claramente que o sábio, ele reconhece que a verdadeira sabedoria, os melhores conselhos, vêm de Deus. E nada é mais importante do que isso. E eu termino com um comentário bíblico de Matthew Henry, que diz assim: os meios devem ser usados, porém, depois de tudo, nossa segurança e salvação vem somente do Senhor. Em nossa guerra espiritual, devemos nos armar com toda a armadura de Deus, mas a nossa fortaleza
deve estar no Senhor e no poder de sua força. Muito lindo, muito forte e verdadeiro. Nossa alegria é o Senhor, nossa força vem dele. Ele é o nosso ajudador, nosso Salvador e o nosso Senhor. Que hoje você possa meditar e crer nessa verdade. E você, quais foram os versículos que mais falaram com você neste capítulo? Não deixe de escrever, não seja tímido. Comece. Eu sei que o que você colocar vai edificar a vida de outras pessoas, vai encorajar outras pessoas que às vezes estão passando pelo mesmo processo e precisa de uma ajuda. E nós prosseguimos firmes. Até o próximo capítulo. Provérbios, capítulo 21. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas o reto proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e o arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor.